Paz do Senhor, amada igreja. Hoje, 22/4, quarto culto do quarto mês da multiplicação, falaremos sobre a paz. Nesse mês estamos falando sobre o quarto cesto da multiplicação, ou o terceiro gomo do fruto do Espírito, a paz. Portanto, em tempos de tribulação, como estamos passando nos dias de hoje, temos que entender que Deus falou sobre paz, para passarmos mais tranquilos esses dias. Por isso, gostaria de deixar 4 versículos das Sagradas Escrituras para os irmãos refletirem. Devemos entender que essa paz que faz as Escrituras não é igual ao do mundo, ela é muito superior. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, temos que entender que a paz, meu Pai, que o Senhor tem para nossas vidas, Pai, não faz parte do mundo, uma paz diferenciada, Pai, porque sabemos que a sua proteção, a sua divindade sobre nossas vidas, Pai, é muito superior que a paz que o mundo nos dá. Então, Pai, temos que entender cada vez mais que a paz do Senhor excede todo entendimento, seja sobre nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. São esses os versículos. Filipenses 4:13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos falar com Paulo? Posso passar por tribulações, doenças, necessidades, quarentena ou por crise em paz? Qual é a resposta? Sim. Como cristão, podemos e devemos passar, pois a palavra nos diz algumas coisas, como Filipenses 4:7 que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A palavra excede significa superior ou ultrapassa o normal. Quando vocês têm essa paz, quando a gente tem essa paz, ninguém vai entender quando você estiver ou eu estiver passando por tribulação e estiver passando em paz, em tranquilidade. O mundo não entende isso. Porque mesmo a palavra em João 14:27 diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os teus corações, nem tenham medo. Quando você aceitou Jesus como seu único e fiel Salvador, o Espírito Santo já começou a fazer morada dentro de você. Portanto, você tem a paz de Deus morando dentro de você. Então não tenha medo do coronavírus ou das dificuldades que o mundo mostra. Isso é passageiro, mas a nossa paz é eterna em Cristo Jesus. Outro versículo que eu gostaria de ler para os irmãos está em Judas 1:2, que diz assim: misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Sejam multiplicados. A carta de Judas foi escrita para alertar o povo a tomar cuidado dos falsos profetas e falsos irmãos, que poderiam causar problemas dentro da igreja e também no mundo. Mas nós, que andamos de acordo com as Sagradas Escrituras, não escutaremos a qualquer um e devemos ficar em paz o tempo todo. D.L. Moody, que é um evangelista morto em 1899, comentou: não se perturbe com coisa alguma. Ore acerca de todas as coisas. Seja agradecido por tudo. Irmãos, tempo de tribulação estamos passando. Tempo de coronavírus, crises financeiras. Mas nós, que conhecemos a palavra, que vivemos conforme a palavra, devemos viver como a palavra, devemos ver como Cristo nos comunicou como devemos passar, temos que viver em paz, em tranquilidade, porque quem comanda a nossa vida não é a economia, nem é o coronavírus, nem é os governantes. Que comanda a nossa vida é Cristo Jesus. E com Ele passaremos e viveremos em paz para sempre. O tema de hoje: não largue da mão de Deus. Será ministrada pelo nosso amado diácono Marcelo Rinaldi e que será um ótimo culto. Trará uma palavra maravilhosa para nós e que a paz de Deus lhe sejam multiplicados em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Que alegria poder gravar esse vídeo para vocês. Que o Senhor possa falar no teu coração neste dia, nesta noite, e que essa palavra penetre os nossos corações, que sejamos alimentados pela palavra do Senhor. Porque o Senhor é a nossa fortaleza. Nos dias difíceis é Ele quem nos sustenta. Amém? Uns dias atrás, tempo atrás, aconteceu uma situação um tanto interessante. Ali no metrô Belém,
Existe uma rua que passa na frente ali, e essa rua ela é bem movimentada, passa muitos carros, ônibus, e uma mãe estava parada no farol, aguardando para poder atravessar aquela rua. E ela segurava na sua mão o seu filhinho, um garotinho de aproximadamente uns 5 anos de idade. E ela segurava firmemente a mão daquele garotinho enquanto o semáforo não fechava para os carros. No momento que o semáforo fechou, ela pôde atravessar em segurança e conduzir o seu filho em segurança. E antes mesmo que chegasse na outra calçada, aquele garotinho já soltou da mão da sua mãe e atravessou a rua. E ele saiu correndo pela calçada e em alguns momentos ele até olhava para trás, como quem dizendo assim, eu não preciso que você segure minha mão agora, eu quero andar sozinho, eu quero fazer o meu caminho. E olhando aquela situação, quantas vezes nós também não fazemos exatamente a mesma coisa com o Senhor? Quantas vezes o Senhor ele não está ali segurando a nossa mão, nos conduzindo em segurança, mas nós resolvemos soltar a mão do Senhor e fazer o nosso próprio caminho, fazer nossa própria direção. E sabe, isso normalmente acontece quando as coisas estão tudo bem. Quando as coisas estão fluindo, estão bem na nossa vida, é o momento que a gente muitas vezes soltamos a mão do Senhor. Quando as coisas não estão boas, a gente corre e agarra a mão do Pai. Mas quando as coisas estão bem, é neste momento que a gente costuma soltar a mão do Senhor. Eu quero ler um versículo da Bíblia com os irmãos, que está no livro de Gênesis, capítulo 25. Nós vamos ler do 30 em diante. Diz assim, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Nós vemos aqui, queridos, a história de 2 irmãos. Apesar deles serem gêmeos, Esaú nasceu primeiro. Esaú saiu da barriga de Rebeca primeiro do que Jacó. E por ser o primogênito, ele tinha alguns direitos a mais do que o seu irmão. Né? A lei da primogenitura, a primeira coisa que garantia era o dobro da herança para o filho primogênito. Então, no caso de Esaú e Jacó, eram 2 irmãos, então 2/3 da herança seria de Esaú e 1/3 de Jacó. Se tivesse mais um irmão, 2/4 da herança seria de Esaú e depois 1/4 para um irmão e 1/4 para outro irmão, porque na verdade o primogênito sempre tinha que ter o dobro da herança dos seus irmãos. Então, no caso de Esaú, nós vemos que a questão financeira para ele era uma coisa resolvida, uma vez que o seu pai, Isaque, era um homem de bens, ele tinha muitos bens. Então, a questão financeira dele era uma coisa que estava resolvida, e ele usufruía muito bem disso. Ele gastava o dinheiro muito bem, vamos dizer assim. Mas a primogenitura também trazia algumas obrigações para o filho primogênito. Né? A primeira coisa que trazia para o filho primogênito era o sacerdócio de família. No caso do seu pai, quando seu pai viesse a falecer, ele assumiria o lugar do seu pai como sacerdote de família. E o que o sacerdote de família tinha que fazer? Ele tinha que conduzir o seu povo, a sua tribo, nos caminhos do Senhor, na vontade do Senhor. E para isso ele tinha que se preparar para o sacerdócio. É igual uma pessoa querer pregar. Se ela não estudar, se ela não aprender a palavra do Senhor, ela não vai ser um bom pregador. Se ela for ensinar alguém a palavra do Senhor, ela precisa se dedicar, ela precisa aprender a palavra para transmitir depois a palavra. Exatamente como um professor numa escola, ele precisa primeiro aprender a matéria para depois ensinar. E Esaú, ele tinha o sacerdócio de família, ele tinha que se preparar, mas
A Bíblia mostra claramente que ele não estava preocupado com isso, porque as coisas estavam boas para ele. Ele vivia um momento bom, onde os bens lhe davam prazer. Tanto é que quando ele vende a sua primogenitura, ele não estava preocupado com a primogenitura, ele só queria apenas resolver um problema momentâneo, né? Resolver aquele momento que ele estava com fome. Então, muitas vezes a gente joga fora, desperdiça o que o Senhor tem para nós, para satisfazer momentos, satisfações momentâneas. A gente solta a mão do Senhor e sai andando sozinho, larga a mão do Pai. E Esaú, pela sua condição, ele deveria ser um homem que segurasse a mão do Senhor em todo o tempo. No entanto, ele não fez isso. Ele largou a mão do Senhor quando ele vendeu a sua primogenitura. E ele tinha também sobre si a esperança messiânica, aquela esperança que a gente vê lá em Gênesis 3,15. Através do Messias viria aquele, o Messias que pisaria a cabeça da serpente. Então, Esaú ele trazia sobre si a esperança messiânica, que através da sua linhagem chegaria nesse Messias. Mas vê claramente que Esaú não estava preocupado com a vontade do Senhor, não estava preocupado com os planos de Deus para a sua vida. Ele queria fazer o seu caminho sozinho. E para isso ele largou a mão do Senhor. Ele soltou a mão do Senhor e foi fazer o caminho da forma como ele achou que tinha que ser. É muito preocupante isso, queridos, porque nós, servos do Senhor, quantas vezes nós também não fazemos isso, mas quando chega um momento de apreensão, aí nós lembramos do Senhor. Exatamente aquele menininho que soltou a mão da sua mãe quando atravessou a rua, na esquina seguinte ele teria que segurar a mão de novo da sua mãe, porque na outra esquina novamente ele passaria por situações difíceis. E nós muitas vezes fazemos assim com o Senhor. Nós seguramos a mão do Senhor no momento de perigo, nas horas que as coisas estão boas, nós largamos a mão do Senhor, saímos fazendo as coisas do jeito que a gente quer, e quando a gente se depara novamente com perigo, aí a gente lembra do Senhor. Esaú largou a mão do Senhor. Esaú só estava preocupado em satisfazer os seus desejos. Eu queria recordar com você também a vida de um outro homem que fala na Bíblia. Lá no Salmo 73 fala de Asaf. Quem foi Asaf? Asaf foi um homem que viveu no tempo de Davi. Ele viveu com o rei Davi. Asaf era um levita encarregado da música no templo, da música nas tendas. Ele era encarregado do louvor ao Senhor. Era um homem como eu e como você, que vive na presença do Senhor. Como eu e como você, que busca o Pai. Asaf também tinha essa intimidade com o Senhor. Ele também vivia na presença do Senhor. Mas o Salmo 73 ele é tão interessante porque Asaf começou a observar a vida do ímpio. Ele começou a ver como o ímpio vivia. E ele começou a ter inveja daquilo. Ele começou a ver, olha, como que pode aquelas pessoas, o ímpio parece que tudo dá certo para ele. Quando ele faz certo, dá certo. Quando ele faz errado, dá certo. Além disso, olha, eles são bonitos. Olha os corpos deles, eles são esbeltos, são bonitos, são formosos. Ele começou a olhar tudo aquilo. E ele admitiu que ele começou a sentir inveja daquilo quando ele diz assim, que quase que os pés dele o levaram a escorregar. Ele estava dizendo assim, quase que eu soltei da mão de Deus, quase que eu larguei a mão de Deus para fazer a minha vontade, fazer o que ia me agradar. Só que aí, queridos, o Senhor permitiu a Asaf uma coisa assim tremenda. O Senhor permitiu que Asaf visse o que ia acontecer com o ímpio. Qual era o final do ímpio? O Senhor pegou Asaf, lá no Salmo 73, diz que o Senhor pegou Asaf pela sua mão direita. E falou, filho, vem cá, deixa eu te mostrar o que vai acontecer com essas pessoas que andam sem segurar na minha mão. E Asaf pôde ver o fim do ímpio. Ele pôde ver aonde o ímpio ia chegar. E o Salmo 73 diz que aquela vida que o ímpio levava era como um sono, que logo acabaria. Um sonho que ele estava vivendo e que ia acabar. Mas, queridos, Deus seja louvado. O Senhor permitiu que Asaf contemplasse, que segurando na mão do Senhor,
ele veria a glória do Senhor. Ele veria o Senhor face a face. Se ele segurasse a mão do Senhor, não largasse a mão do Senhor, o Senhor permitiu que Asaf visse que ele ia morar nas ruas de ouro e de cristais. Então, meu querido, a palavra que eu tenho para você nesta reunião que você está assistindo através desse vídeo: não solte a mão do Senhor por nada. Não largue. Quando as coisas não estiverem boas, segura na mão do Senhor. Quando as coisas estiverem difíceis, segura na mão do Senhor. Quando tudo parece que não dá certo, segura na mão do Senhor. Mas quando as coisas estiverem boas, lembra desse Senhor que te fez passar pela dificuldade. Lembra dele, não solta a mão dele, não larga. Leve ele com você, para se alegrar com você. Não solte a mão dele por nada. Viva aquilo que o Senhor tem para você. Viva aquilo que o Senhor planejou para você. Não faça como Esaú, que largou a mão do Senhor, largou os projetos do Senhor, largou os planos do Senhor. Não se esqueça que a obra do Senhor, ela não para. Se eu não quiser fazer, o Senhor levanta outro no meu lugar. Esaú não quis fazer os planos que Deus tinha para a vida dele, e o Senhor levantou Jacó no seu lugar. Então, querido, que a sua vida seja uma vida abençoada, que você não solte a mão do Senhor por nada, mas que em todos os seus passos, em todos os seus caminhos, você esteja segurando na mão direita do Pai. Porque Ele vai te conduzir com segurança. E Ele vai te conduzir até a glória dEle. Coisa que aquele que não quiser andar segurando na mão do Senhor, não vai contemplar. Não vai entrar lá. Viva a sua vida plenamente na presença do Senhor. E que o Senhor te abençoe, que você seja feliz. E que tudo aquilo que o Senhor planejou para você se realize na tua vida, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você. A paz do Senhor. Vamos juntos? Vamos nos abençoar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida hoje e para sempre. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, Brasil.